Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amados irmãos, nós iniciamos o estudo sobre o Armagedon, não é? E paramos um pouco. Hoje nós iremos dar uma continuidade, porque nós tivemos algumas dificuldades. E agora então conseguimos superá-las. Vamos dar uma continuidade com o segundo estudo sobre o Armagedon, não é? E a grande Babilônia, não é? Nós falamos sobre o Apocalipse 17, né? A besta, damos continuidade hoje. Falei também que quem iniciou a fabricação de bebidas alcoólicas, isso estará para os próximos estudos. No livro de Apocalipse, no 14:8, e faz também referência com 18:3, nos diz: Babilônia tem estado a promover as doutrinas venenosas, o vinho do erro. Esse vinho do erro é composto de doutrinas falsas, testemunhos falsos, ministros falsos, e a faculdade humana de raciocínio e discernimento nas coisas espirituais e entorpecida. As pessoas adotam os erros que a igreja ensina com classe, de maneira tal que convence de tal maneira que a pessoa fica cativa, né? E passa a servir caída, sem resistência, sem forças para entender a verdade. Porque ela induz as nações, através do vinho, da bebida, do cálice de suas abominações e adultérios, fortalece a fé na aceitação do pecado que nos leva à morte. Cada uma dessas religiões vive na base da embriaguez espiritual. E já existem muitos crentes, não cristãos, mas muitos crentes estão envolvidos e não percebem os erros que estão cometendo, enveredando, mesmo tendo conhecimento, esquecem definitivamente da verdade, enveredam pela vida, pela mentira e por esta vida pregressa. Vivem num deserto. Durante 1260 anos, a igreja verdadeira esteve no deserto. Está em Apocalipse capítulo 12, 6 e 14. Por meio das forças da apostasia, o diabo procurou destruir o povo de Deus e nos nossos dias está acontecendo isso. Só o cego não vê. Toda a terra tornar-se-á literalmente um deserto, como resultado das 7 últimas pragas. O deserto está em Apocalipse capítulo 17, 3. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres, que representa tempos e condições muito difíceis para o povo de Deus. Então o anjo do Senhor me levou em espírito para um deserto. E ali me mostrou muitas e muitas outras coisas que irão acontecer no futuro. A besta escarlata, a principal diferença entre a besta do capítulo 13 e a do capítulo 17 é que na primeira, a qual é identificada como papado, não tinha nenhuma distinção entre os aspectos religiosos e políticos do poder papal.
Ao passo que na última os dois são distintos. A besta representa os poderes políticos e a mulher o poder religioso. Portanto, é preciso você ler, suplicando a presença do Espírito Santo quando assim for fazer. A cor da besta é um símbolo do pecado. Ela tem 7 cabeças. As 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Comentário da Bíblia de Jerusalém. Está escrito ali. Em Apocalipse 17:3, a besta, Roma, leva sentada sobre si uma igreja prostituída, o que dá a entender claramente que teria sua sede em Roma, a cidade dos 7 montes. Outra revelação que nos traz Deus neste capítulo de Apocalipse é que essa igreja de Roma seria católica. Sim, católica quer dizer universal, pois estava sentada sobre muitas águas, que significam povos, multidões, nações e línguas. Está em Apocalipse, meu amado. Capítulo 17, versículo 15. Nós não inventamos, nós não criamos. Nós vivemos pela fé, e a nossa fé é gerada no conhecimento da verdade e a vida que é Jesus Cristo escrita na Bíblia Sagrada. Da mesma forma que o dragão com 7 cabeças e 10 chifres, está Apocalipse 12:3, dá seu poder, dá seu trono a grande autoridade. Apocalipse 13:2. A besta semelhante a leopardo de Apocalipse 13. Também a besta escarlata com 7 cabeças e 10 chifres de Apocalipse 7:3. Apoia a mulher da Babilônia, nos versos 4 e 6. O Império Romano deu lugar ao Império Papal da Idade Média, e foram muitas desgraças, muitas mortes, muitas perseguições do povo de Deus. As nações que sucedem ao Império Romano deram apoio político à igreja estabelecida, ainda nos nossos dias. Nos primeiros séculos, o cristianismo dava ensinamentos não bíblicos, e ainda hoje continua. Foram aceitos pela igreja a tal ponto que a sua teologia se tornou confusa. Essa foi a base da moderna Babilônia, desde o 2º século até a Idade Média. Os erros foram penetrando na vida cristã. Paulo fala desta vestida de púrpura e de escarlate. É adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da prostituição. Se você ler a história, você vai ver que desde a sua fundação, a igreja é de prostituição, de lascívia, de pecado, de morte. Prostituição sempre foi o seu fator principal. Assim como nos diz em Apocalipse 12, uma mulher pura e é símbolo adequado da igreja fiel. E aqui aparece uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu de tal maneira que teve uma queda doutrinária. A Bíblia de Jerusalém comenta que a prostituição é o símbolo da idolatria. E dá mais um antecedente bíblico que ajuda a entender este ponto de vista. Encontramos em Ezequiel, capítulo 16:15. Confiaste na tua formosura e te integraste a lascívias, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Outro exemplo, com seus ídolos adulteraram, ainda isto não me fizeram, profanaram os meus sábados. Está em Ezequiel, capítulo 23, versículo 37 e 38. Meu amado, é preciso ler, é preciso compreender. Vestida de púrpura, você vê estas cores, é a que tem nesta igreja de Roma. Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, ao analisar Apocalipse 17, 3 e 4, pensam que ali está falando de purpurato, o cardinato, o corpo dos cardeais da igreja.
Ao descobrir suas vestes, achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de prendas preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações. É isso, meu amado. Leia, busque, veja, por isso nós citamos versículos, livros, versículos e capítulos. Vestida de púrpura. Alguns estudiosos da Bíblia refletem isso totalmente, claramente. Cálices de ouro. O cálice é belo, mas está cheio de falsas doutrinas e enganos. A ideia de que ele representa irresistível fascínio da falsidade da mulher que apresenta ao mundo. Sua habilidade de seduzir e sua pureza moral são representadas pelas vestes de púrpura e de escarlata. É preciso você abrir os olhos e ver e enxergar. É preciso você ver que a grande Babilônia é o nome de uma mulher corrupta. No livro de Apocalipse, Babilônia, a grande, designa de modo especial a religiões apóstatas unidas no fim do tempo. Estão procurando se unir. Babilônia é chamada de grande, em vista do fato de que esse capítulo está tratando principalmente do grande esforço de Satanás para obter adesão humana por meio das religiões. Abra os seus olhos e veja, seus ouvidos e escute. O Deus poderoso quer lhe alertar. Ele chama a atenção através destas mensagens, ora lhes apresentada. Apocalipse, meu irmão, 17 não se aplica apenas ao período medieval. Babilônia tem filhas. Ela é a mãe das prostituição, das abominações em toda a terra. Está em Apocalipse 17, 5. As filhas são pecaminosas, são prostitutas. Ela é a mãe das prostituições e abominações que se comentam na terra. Apocalipse 17, 5. Estamos nos finais do tempo. Estamos no término da graça de Deus. Estamos perto de Jesus vir buscar a sua igreja. É tempo de se converter. Ainda estamos no tempo da graça. E Deus está com suas mãos estendidas na pessoa de Jesus Cristo, lhe oferecendo salvação. Meu amado, as filhas dessa mãe representam assim as diversas corporações religiosas que constituem o protestantismo apostato. Abra os seus olhos e veja a verdade, e a verdade te esclarecerá. Ainda em 17,6 diz: e vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Ela chama a atenção, ela prende, ela lhe faz crer naquilo que ela lhe prega. Sangue dos santos e mártires de Jesus. Clamores e cânticos dos mártires. Apocalipse 6, 11 e 24. Leia. Os clamores das almas debaixo do altar nunca se extinguiram, mas a recompensa dos mártires para Deus está além das nossas imaginações. Eles sentar-se-ão em tronos com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. No Apocalipse 17, 7, ao anjo que me diz: por que te admiraste? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que leva a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Portanto, meu amigo, está aí. Na próximo estudo será sobre quem fabricou as primeiras bebidas alcoólicas para embriagar, para tirar o homem do sério, para lhe favorecer os caminhos da perdição e do vício. Amado, sangue dos santos, mártires de Jesus, ainda continua em nossos dias.
Em 17:8, a besta que viste era já e não é. Todavia está para subir do abismo, e vai-se para a perdição, e os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta, que era e já não é, e que tornará a vir. Portanto, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. A besta que era já não é. Mas considere, meu irmão, algumas ideias que têm sido apresentadas por expositores em toda a face da terra. A besta era e não é, mas aparecerá. Roma pagã. Há um intervalo entre o fim da perseguição pagã e o começo da perseguição papal. Há uma intervenção entre o ferimento da 7ª cabeça e a restauração da besta como 8ª cabeça. É preciso nós termos conhecimento da verdade e da vida para dizermos: tenho certeza, estou pronto, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Até outra vez nós nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.